chefe do Estado-Maior do Exército Israelense, Halevi, relatou preparativos para uma manobra terrestre no Líbano. Enquanto participava num exercício militar, Halevi observou que os caças israelenses estão a atacar ativamente alvos do Hezbollah e o exército não tem planos de parar. Falou agora há pouco, o chefe do Estado-Maior do Exército Israelense, Halevi. Gabriel, nós estamos num momento onde algumas semanas nós falávamos, será que Israel vai entrar no Líbano? Hoje nós temos certeza absoluta de que Israel vai entrar no Líbano e as consequências serão ainda maiores. Gabriel, seja bem-vindo. Deixe o seu like no vídeo. Vamos lá. Boa tarde a todos que nos ouvem agora, que nos assistem. Boa tarde, Shimon e Shemuel aí em Curitiba. Eu mais uma vez falando aqui com vocês de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde eu moro. Shimon, às vezes as pessoas ficam esperando uma declaração de guerra oficial, mas na realidade às vezes isso nem precisa acontecer, porque é impensável negar que nós já estamos vivendo uma guerra entre Israel e o Hezbollah desde o ano passado, né? A coisa acontece de uma forma meio pontual e não com todas as forças militares que ambos os lados têm, mas é inegável que já existe um clima de animosidade desde então. E isso fica aí selado e sacramentado essa semana com a declaração do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, onde ele diz claramente que o conflito de Israel não é com o Líbano e não é com o povo libanês, mas é com o Hezbollah. Então aí a gente tem uma declaração mais incisiva, mais enfática e com maior clareza a respeito do que está acontecendo e do que provavelmente vai continuar a acontecer. Eu não vejo outra saída a não ser realmente o confronto com o Hezbollah. A ONU, essa semana, está fazendo esse evento com a participação dos líderes mundiais e a gente teve, como foi dito agora na abertura do programa, um show de horrores. Veja que Erdogan, que é o Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente barra ditador da Turquia, ele chegou a dizer que Benjamin Netanyahu agia como Hitler. O que é o primeiro, que é mentira. O segundo é que é uma ofensa pelo fato de que Netanyahu é o líder de uma nação judaica, né? E qual moral que uma pessoa como Erdogan, que persegue minorias no seu país, tem para chamar alguém com palavras, se referir a alguém, a um outro chefe de Estado, com palavras assim tão fortes e até ofensivas? A gente precisa analisar outros aspectos envolvendo a ONU essa semana. Não houve qualquer condenação às atividades terroristas que a gente tem visto no Oriente Médio ao longo dessas últimas décadas, não é ao longo desse último ano, ao longo das últimas décadas. Vejamos a fala do presidente do nosso país, o presidente Lula. O presidente Lula disse que a ONU perdeu a capacidade, perdeu a legitimidade, né? Porque agora ocorrem invasões e ocorrem conflitos, a revelia do Conselho de Segurança da ONU. Mas por que isso está acontecendo? O que é que leva as pessoas a desacreditarem da ONU na atual conjuntura e o que leva os chefes de Estado a desacreditarem da ONU na atual conjuntura? Eu vou dar um exemplo que é muito pertinente para a nossa discussão. Vocês sabem quem é o indicado da ONU para liderar as questões de direitos humanos da organização? É o Irã. O Irã foi indicado pela ONU para liderar a pasta dos direitos humanos, sendo que esse ano uma agência independente internacional denunciou o Irã à própria ONU por violação de direitos humanos na repressão dos protestos que ocorreram em 2022. Então, a ONU, ela hoje se tornou uma organização que ela é ambígua. Ela tem como líder, ou como porta-voz dos direitos humanos, como indicado para cuidar dos direitos humanos, um país que financia terrorismo e que ele próprio é denunciado por violação de direitos humanos, né? Então, a ONU, ela vai, aos poucos, vai perdendo essa credibilidade perante a população
perante a comunidade internacional e a população como um todo. O que foi feito no âmbito da ONU todos esses anos para impedir o fortalecimento do Hamas, para impedir o fortalecimento do Hezbollah? O que foi feito para parar o financiamento do próprio Irã com relação às atividades terroristas no Oriente Médio? Então a gente vê, sem sombra de dúvida, uma descredibilização dessa organização, das Nações Unidas, perante a comunidade internacional e perante as populações de forma geral. Em Israel não podia ser diferente. A população de Israel sente que está lutando sozinha contra esses inimigos. Porque ao longo de toda a sua existência, Israel foi atacado, foi bombardeado, e quando reage, quando busca se defender, ocorre aí uma campanha de desmoralização ou de deslegitimização do Estado israelense. É quase um ano de conflito mais intenso com Hezbollah e nada foi feito. Quando Israel reage, é demonizado na comunidade internacional. Então, penso eu, para concluir aqui minha fala a respeito desse tema, olha, aproveita. Se eu pudesse falar com o Benjamin Netanyahu, se ele estivesse nos ouvindo agora, eu diria para ele, aproveita que a comunidade internacional já está com essa opinião e faz o que você tem que fazer. É o que você sabe que você tem que fazer. Aproveita. Sabe, não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é essa. Já pensou se Israel tivesse retirado as suas forças militares de Gaza no início do conflito? Hoje a gente não teria o Hamas praticamente desmantelado como já está. Se a gente tivesse, se o governo israelense tivesse retroagido no início, não teríamos conseguido essas vitórias e esse desmantelamento quase que completo das forças militares do Hamas que nós temos hoje.